Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. Dev, na aula de hoje a gente vai dar sequência na construção do nosso componente de ferramentas da tela de detalhe. Na verdade, hoje a gente vai finalizar de vez a construção desse componente e nas próximas aulas a gente vai começar de fato a trabalhar em funcionalidades ali da nossa aplicação, beleza? Deve, já vou te pedir agora, então, dá um like nesse vídeo aí, se já conhece o padrão do meu conteúdo aqui no YouTube. Se tu é um cara novo aqui no canal, espera um pouquinho, dá um like nesse vídeo aqui, quando o conteúdo que eu estiver passando aqui, ele te agregar, de fato, certo? Na hora que ele te agregar conhecimento, aí tu deixa o like ali. E claro, se tu é um cara novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal aqui, porque dessa forma tu não vai perder toda vez que eu publicar conteúdo novo. Tem vários conteúdos interessantíssimos chegando pela frente. Em breve a gente vai falar aqui no canal sobre paginação, busca em API. Nossa, um monte de coisa. Eu não sei nem listar todas as coisas aqui, tá? Tem um monte de coisa que a gente vai tratar aqui ainda. Então, se não quiser perder todo esse conteúdo, se inscreve no canal, certo? Não vai te custar nada, é de graça. Eu prometo que é de graça aqui a inscrição. Se inscreve e aí tu não vai perder quando eu publicar esses conteúdos novos. Mas então tá, Dev, vamos pro vídeo ali. A gente vai finalizar de vez aí a construção desse componente. Dev, aqui tá o nosso componente então, que a gente deixou assim na aula passada. Botão de salvar, configuramos lá toda a parte do esqueleton já, né? Os botões aqui já tem evento de clique configurado, quando o botão deve ser exibido ou não. E nessa aula a gente vai configurar a responsividade. Como é que a gente vai fazer essa parte da responsividade? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar esse carregando aqui, vamos pedir para ele exibir o botão mesmo. Aqui na dashboard, olha só, a gente tem essa propriedade aqui que estava fazendo com que o botão de salvar ficasse carregando, tá? Então, o que vai ser a responsividade que a gente tem aqui? Ah, olha só, antes da gente seguir, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu também vou passar aqui o mostrar botão novo, porque dessa forma, ó, ele vai exibir todos os botões que a gente tem aqui, ou deveria exibir pelo menos todos os botões que a gente tem aqui. Mostrar botão novo, o que está errado aqui que ele não está exibindo. Vamos ver aqui. Mostrar botão novo, por padrão é true, deve ser outra condição que eu acabei fazendo. Ah, olha só. Eu acabei configurando errado aqui então na aula passada, tá? Não é mostrar botão novo, é mostrar botão novo carregando, tá? Então fica o detalhe aí que eu esqueci na aula passada, acabei configurando errado. E aqui está, ó. Mostrar botão novo. Então tá, esses são todos os botões que a gente tem na nossa barra de ferramentas. O que a gente vai fazer? A gente vai configurar a responsividade para esses botões, certo? Então, olha só, eu vou abrir o F12 aqui, né, o DevTools, e a gente vai começar a reduzir o tamanho da tela, certo? Simulando como se tu tivesse em um tablet ou em um celular, por exemplo, né? Então, estou reduzindo o tamanho da tela e olha só, quando a tela começa a ficar pequena, o que acontece? Ó, percebe que o texto ali, o título, né, a gente já tinha configurado, ele reduz o tamanho, beleza? Mas olha só, o que acontece? O botão de salvar aqui, ó, ele já começa a ficar estranho, certo? Tu vê que o texto que tem dentro dele, ele quebra linhas, tá? E eu não gosto dessa ideia que ele fique quebrando linhas. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver isso aqui vai ser para que ele não porque o texto que tem dentro dos botões não quebre linha. Então vocês lembram que no título a gente configurou os elipses, que são os 3 pontinhos no final da palavra, certo? Para quando tiver uma tela muito pequena, né, aparece o elipse ali e tal. A gente vai fazer a mesma coisa para os botões. Vamos configurar isso aqui para o botão. Então, ó, aqui no Visual Studio Code, para começar, eu vou aqui no botão de salvar, certo? Eu vou quebrar a linha aqui dentro do salvar. E para a gente configurar toda aquela parte do elipses, eu vou passar um tipografia, certo? Que vai ser mais fácil da gente configurar. Tipografia, importo do Material UI, abre e fecha o tag, coloco salvar dentro do tipografia, certo? Só isso não vai mudar nada ainda, tá? Se a gente volta no navegador, ó, o botão de salvar aqui,
tá igual, não mudou nada. O que que a gente vai passar aqui para ele? Primeira propriedade que a gente vai passar aqui. A gente vai passar aqui um variante, certo? Esse variante vai ser o button, porque o tipografia ele aplica diversas estilizações já no texto por padrão, tá? E o que que vai acontecer? Ele acaba tirando, né, a estilização padrão do texto do botão, né? Acaba confundindo. Então a gente vai voltar para a estilização padrão do botão, ok? Próxima propriedade, white space no wrap, certo? Isso aqui vai resolver aquela questão do nosso botão salvar e voltar, né? O salvar e fechar, para ele não quebrar a linha. Se eu volto no navegador, olha só, vou dar um F5 aqui, vai recarregar a página. Ah tá, ele não ia funcionar nunca, né? Porque o nosso, esse cara aqui, a tipografia tá no salvar. Bom, vamos terminar de configurar e aí a gente aplica para os outros botões ali, ok? Eu vou minimizar aqui o explorador de arquivos. Tá? Próxima propriedade que eu preciso passar aqui, se vocês lembrarem bem, é o text overflow. A gente vai passar para ele elipses, certo? Isso aqui vai pedir para ele colocar os 3 pontinhos lá no final da palavra. A gente vai passar aqui também overflow, somente overflow, né? E aí vai ser hidden. Isso aqui vai impedir que apareça uma barra de scroll, né? Por um acaso. E eu acho que essas propriedades aqui já são o suficiente para os textos ficarem corretos ali, né? E eles não ficarem mais quebrando linha. Eu vou copiar isso aqui e eu vou aplicar nos outros botões também. E aí eu já volto aqui, ok? Beleza, Dev. Voltei aqui. O que que eu fiz então? Adicionei o tipografia dentro de todos os botões. Somente isso, tá? Então aqui no salvar e voltar, já tem aqui o tipografia, no botão de apagar também, no botão de novo também, no voltar também, certo? E é isso, tá aplicado tipografia em todos os botões. Se eu volto no navegador, olha só o que já aconteceu aqui. Já tá bem diferente. Percebe que o salvar e voltar não tá quebrando linha e o botão reduziu o tamanho dele e olha só, tem o elipses aqui no final, né? Tem os 3 pontinhos. Então, isso aqui é a primeira coisa, para nossa barra de ferramentas ela ficar mais coerente em diferentes tamanhos de tela. Por mais que o texto inteiro do botão não apareça, tá? Ele já fica melhor, né? Porque olha só, se eu estou no mobile e eu vejo 3 pontinhos aqui, mas eu estou vendo o ícone, eu já sei que é para salvar, eu já sei que é para apagar, para novo ou para voltar, certo? Então o ícone ele ajuda bastante nesse sentido. Por mais que eu não estou vendo o texto, mas eu vejo o ícone, tá? Então tu ter esse elipse ali já vai te ajudar, já fica mais bonito a tela, não fica todo quebrado, como se tu não tivesse dado atenção para aquilo ali, né? Se eu reduzir mais, né, o que que vai acontecer? Ele só vai ir reduzindo aí até ficar somente os ícones na tela, né? Ele vai ficar só a primeira letra e o ícone. Só que isso aqui não é legal, tá? E aí o que que vai acontecer? O que que a gente pode fazer agora para melhorar essa questão? A gente pode configurar da mesma forma como a gente fez com o título. Então tu vê que ele reduz o tamanho do título. Em vez da gente reduzir o tamanho dos botões, a gente pode esconder alguns botões que não são principais. Então vamos pensar o seguinte: botão de salvar e voltar. Confere que tu tem o salvar e tu tem o voltar. Então tu não precisa necessariamente ver esse botão, ainda mais porque ele é grande o tempo todo. Então a gente, se tivesse um tamanho de tela menor, poderia esconder esse botão. E aí libera espaço para os outros botões ficar todos bonitinhos na tela, certo? Mesma coisa para o botão de novo. Se a gente está num tamanho de tela menor, não precisa ver o botão de novo o tempo todo. Porque o que, que vai ser o fluxo lá no futuro? A gente vai estar numa tela de detalhe, a gente aperta em voltar, a gente vai para uma listagem de itens. E nessa listagem vai ter um botão de novo também. Então a gente tem os dois exemplos. Né? A gente tem como fazer, tem meios para fazer aquilo ali, mesmo não vendo os botões. Esses botões aqui são atalhos rápidos, então eles não precisam estar visíveis o tempo todo. Claro, claro, isso aqui é na minha opinião. Né? De repente, o UX ali na tua empresa, né? O pessoal de UX lá, de experiência de usuário, vai dizer que não, o botão tem que estar sendo exibido o tempo todo.
Uma alternativa para isso, talvez, né, se tu quisesse trabalhar, seria configurar um botão de drop-down, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No Material, a gente consegue encontrar esses botões ali com o drop-down. Vou procurar aqui em Componentes, botão Group, será que é isso? Não, não é esse aqui. Aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, Split Button, certo? Olha só, esse exemplo aqui que daria para ser usado no lugar, tá? Então, em vez de esconder o botão, a gente poderia fazer com que naquele determinado tamanho de tela, a gente passa a esconder os botões e exibe isso aqui, tá? Talvez esse comportamento aqui seja mais interessante ainda do que o comportamento que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer um comportamento mais simplificado, que é só esconder o elemento, tá? Mas, de repente, esse caso aqui seja até melhor, né, para o teu usuário. Então, isso é contigo. Tu que avalia aí o que tu prefere, certo? Daqui a pouco alinha com o time de UX, né, de experiência de usuário, né, com a diretoria da tua empresa, eu não sei. Vocês se decidem, tá? Eu só tô mostrando formas aqui de fazer isso. A forma que a gente vai fazer vai ser esconder os elementos direto, beleza? Bom, como é que a gente vai fazer para esconder esses elementos? Vocês lembram que a gente vai diminuindo o tamanho do texto aqui conforme o tamanho da tela. A mesma forma, usando os breakpoints, tá? Então aqui no Visual Studio Code, a gente pode buscar lá dentro do layout base de páginas. Aqui dentro, ó, a gente tem o SM Down e o MD Down. A gente pode copiar isso aqui, ó. Vamos copiar isso e voltamos aqui para nossas ferramentas de detalhe. E agora, olha só, aqui em cima, logo antes do tema, eu colo. E aqui tá? Vamos importar o Media Query do Material também, importar a tipagem do tema do Material. Tá aqui então as propriedades que vai nos ajudar a controlar isso aí. SMDAO e MDDAO. O que a gente vai precisar fazer agora? Agora vem a parte chata, né? Um pouquinho mais complicada, que é configurar a lógica de quais componentes vão ser exibidos em tela, tá? Então, vamos começar pelo mais simples. O botão de salvar. O botão de salvar ele é um botão importante. Então, a gente entende que ele sempre tem que estar sendo exibido em tela, certo? Então, esse aqui a gente não mexe, a gente não vai aplicar. Lembrando, isso aqui ele está retornando para nós dois booleanos, certo? Quando a tela é menor que SM, ou está em SM, né? Menor que SM, na verdade, e quando ela está menor que MD. Então, a gente vai esconder ou exibir os botões. Então, o botão de salvar a gente não vai mexer, porque ele é um botão importante. Outro botão importante que a gente não pode esconder, vamos dar uma olhada aqui para baixo, é o botão de apagar, certo? Então, esse botão aqui a gente também não vai mexer nele. Vamos deixar ele como tá, porque se esconder o botão de apagar, tu até pode fazer na listagem, mas fica mais complicado, é mais ruim, tá? Então, o botão de apagar eu vou deixar também, ele é um botão pequeno, né? Então não tem problema. E o botão de voltar, certo? Claro, o usuário pode usar a partezinha do navegador lá, a navegação, né? Para voltar. Se ele tiver no smartphone, ele pode usar o voltar do smartphone ou do tablet. Mas vamos deixar o botão de voltar aqui para ficar mais intuitivo para ele, beleza? Então, esses três botões a gente não vai mexer, não precisamos configurar eles. Agora, quais botões a gente vai configurar? A gente vai configurar aqui o salvar e voltar. E vamos configurar o botão de novo, para que eles sejam condicionados ali conforme o tamanho da tela. Para o botão de salvar e voltar, como é que a gente vai fazer essa condição? Confere que aqui em cima a gente já está condicionando ele, né, para que seja exibido somente quando a propriedade mostrar botão salvar e fechar seja true e o carregando seja falso. Então a gente pode adicionar mais condições aqui para que o botão só seja exibido no tamanho de tela correto, né? No tamanho de tela grande, por exemplo. Então, como é que vai ser isso aqui? Eu vou passar vou negar SM down. O que isso aqui vai fazer? Vai dizer o seguinte, olha, esse botão aqui, ele só vai ser exibido em tela se eu não estiver em um tamanho de tela SM down, certo? E eu vou configurar mais uma vez aqui para que esse botão ele não seja exibido caso eu esteja em MD down.
Então, eu só vou mostrar esse botão se a minha tela for maior que a média, se for maior que tablet, por exemplo, tá? Então, dessa forma, o botão ele já passa a ficar escondido. Se eu abrir o navegador, olha só, a gente tem aqui tamanho grande. Se eu reduzir, ó, percebe que o botão já sumiu? Ó, ele some bem rapidamente ali. E aí, já não quebra mais, né? Sobra um espaço aqui para a gente poder reduzir mais um pouco ainda o tamanho de tela. Ó. E aí ele já quebra, na verdade, né, a tela e só aqui que começa a ficar estranho de novo. Então olha só, ó, isso aqui já resolveria, na verdade, né? Já daria para ficar assim. Ficou meio estranho aqui o texto e tal, né? Mas daria para passar, de repente. Aí eu reduzi e aí ele já ficou ok de novo, né? Porque a tela já ficou um pouco menor. Se eu reduzir mais um pouco, né, aí ele fica um pouco estranho. Vamos fazer o seguinte, eu vou clicar nesse botãozinho aqui do DevTools, porque isso aqui simula tamanhos de telas diferentes. Nesse caso, olha só, ele está simulando um tamanho de tela de um iPhone SE, né? Que é um tamanho de tela ali mais ou menos padrão, né? Então ficaria assim, todos esses botões numa tela do iPhone SE, né? Que é uma tela normal ali, se vocês verem lá, acho que é 4.7 polegadas, alguma coisa assim. E aí fica meio ruim, fica o texto todo escondido. O que a gente vai fazer? Vamos esconder esse botão novo aqui também, quando tiver uma tela menor. Volto no Visual Studio Code, vamos descer aqui para configurar o botão novo. E o botão novo, ele vai estar dependendo somente da condição SM Down, ok? Então, se for SM Down, ele nem exibe o botão de novo. De volta para o navegador, tá aí, ó. Já ficou mais interessante. Tá perfeito? Nem de longe. Eu acho que talvez faça mais sentido o button group, certo? E aí nesse caso aqui tu teria o salvar com uma setinha apontando para baixo e aí tu poderia fazer todas as ações que tu queria, né? Eu acho que funciona melhor. Talvez fique um desafio para ti aí, implementa o botão, o group button aqui dentro, né? E deixa ele dinâmico, inclusive aqui com todo responsivo, né? Para ele ficar alternando conforme a gente reduz o tamanho de tela, tá? Fica o desafio aí para tu fazer. Vamos lá. Se tu quer aprender uma tecnologia, tu precisa se desafiar e fazer as coisas andar. Não adianta ficar só copiando coisas da internet, tá? Tem que tentar fazer por ti mesmo, ok? Mas beleza, tu deve estar se perguntando aí, tá, mas então tá, Lucas, agora tu vai encerrar o vídeo porque tá pronto, mais ou menos. Quer ver? Olha só. Percebe que o botão de salvar e voltar não está sendo exibido, né? Porque a gente está num tamanho de tela AMD. Então, se eu vim aqui no Visual Studio Code, na dashboard, e fazer o seguinte, ó, mostrar, salvar e fechar carregando, o que será que acontece? Olha aqui. Percebeu? Vamos reduzir a tela aqui. Não fica tão estranho porque não tem nada dentro do botão, né? Desse esqueleton. Mas o esqueleton não tem por que ele está sendo exibido se o botão que pertence ao esqueleton, vamos dizer assim, não está sendo exibido. Então a gente vai agora configurar o esqueleton para que ele não seja exibido também. Isso é bem rapidinho, é basicamente o mesmo que a gente fez com os botões. Aqui, ó, para o esqueleton do novo, vou copiar essa condição aqui, vou vir aqui e já colo aqui dentro, ó. Então o esqueleton do novo não vai ser exibido. Agora vamos configurar o esqueleton aqui pro salvar e fechar. Onde é que tá? Aqui. Salvar e fechar tá aqui. Vou copiar as condições aqui em cima. E aqui embaixo, ó, tá o esqueleton condicionado. Colo aqui dentro. Perfeito. Se eu volto no navegador, já não tá mais sendo exibido, tá? Então, agora sim. Agora já tá bem melhor a configuração. Mas então tá. Agora tu vai me perguntar. Tá, Lucas, então agora tu vai encerrar o vídeo porque tá pronto. Não, ainda não, né? Se eu fiz isso, é óbvio que não. O que falta a gente configurar aqui para encerrar o vídeo, então, e dizer que tá tudo configurado aqui, tá tudo pronto. Falta a gente configurar um último detalhe que tu nem tinha se dado conta. Tá vendo esse divider aqui? Quando é que esse divider tem que aparecer? Sabe responder isso? Me fala. Ou pensa aí, pelo menos, né? Ou coloca nos comentários se tu sabe quando é que ele tem que aparecer. Bom,
do meu ponto de vista, tá? Esse divider aqui, ele só tem que aparecer em tela quando eu tiver um botão desse lado e outro botão deste lado. Confere que a gente tem as configurações lá de mostrar botão não sei o que, certo? E o que que faz essa configuração? Esconde o botão. Então, quem estiver usando o componente poderia muito bem esconder todos esses botões aqui e deixar só o voltar. Ou esconder o voltar e deixar todos os outros. Então o divider não faz sentido ele estar dividindo nada. Se eu não tenho o botão voltar, o divider está aqui perdido no layout, correto? Então o que a gente vai fazer vai ser configurar esse divider para que ele não seja exibido em tela se algum desses botões aqui tiver sendo... se algum dos lados não tiver botões sendo exibidos, tá? Então ele tem dois lados, um deles não vai ter botão sendo exibido. E aí o divider não precisa aparecer, tá? Então, ó, aqui no Visual Studio Code, divider, vou dar um Ctrl X nele, chaves, parênteses, quebra-linha, colo divider. E aqui dentro a gente vai fazer a configuração para exibir esse divider ou não. Primeira configuração, e vamos dizer assim, a suprema de todas, né? Que é, se o botão de voltar não está sendo exibido, então tu não precisa dele, correto? Então, como é que eu vou fazer para configurar isso? Essa aqui é uma lógicazinha meio chata, tá? Mas eu vou agilizar aqui e aí eu te explico depois, ok? Voltei aqui, adicionei a configuração e aí eu vou te explicar como é que ficou ela aqui, que tá bem estranha. Ficou um pouquinho mais complexa essa lógica, tá? Mas então, primeira condição suprema, né? Vamos dizer assim, ou a principal. Se o botão voltar está sendo exibido, então eu posso exibir, certo? Mas vai depender se algum dos outros botões também está sendo exibido. Tá, talvez não tenha ficado tão complexo assim, né? Agora falando ficou mais simples. Mas se o botão de novo, apagar, salvar ou salvar e fechar estiver sendo exibido e o botão de voltar também estiver sendo exibido, o divider tem que aparecer, senão ele não aparece. Acho que na hora que eu fui construir a lógica aqui pareceu bem mais difícil. E agora simplificou. Bom, tá aí. Né? Então, essa é a configuração que a gente precisa fazer para esse divider aparecer ou não, ok? A gente pode testar isso. Se a gente vem no Visual Studio Code, aqui na dashboard, por exemplo, deixa eu quebrar a linha aqui para ficar melhor de visualizar. Olha só. E eu vou fazer o seguinte, mostrar, botão voltar, igual a falso. Teoricamente, se eu venho aqui, ó, já não exibe mais o botão de voltar e o divider também não está sendo exibido, tá? Então, era isso aí. Era exatamente essa configuração que eu queria fazer e o divider aqui ele está totalmente concluído. Dev, se tu gostou dessa aula, se essa aula te agregou conhecimento aí de alguma forma, se vai te ajudar no teu dia a dia a trabalhar com responsividade, etc, etc, dá um like nesse vídeo, tá? Porque isso aí me incentiva demais a produzir mais conteúdo, porque, obviamente, eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo, né? Isso aí é a forma de vocês me dar um feedback diretamente, sem necessariamente colocar nos comentários. A propósito, agradeço demais a todos aí que estão colocando nos comentários, estão apoiando lá, né? Valeuzão, obrigado mesmo, de coração. Mas dá um like nesse vídeo aí também, que isso aí ajuda, tá? E não se esquece, tá? Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, porque dessa forma tu não vai perder quando eu publicar novos vídeos aqui, novos conteúdos, tá? Eu tô só no começo, tá? Se vocês verem aí, eu tô no comecinho do canal, acabei de começar. Então tem muita coisa bacana que eu tô planejando aí, que eu tô querendo trazer. Então em breve vai ter mais novidades. Então se tu não quiser perder essas novidades aí, se inscreve no canal, porque dessa forma o YouTube mesmo vai se encarregar de sugerir os meus vídeos, né? E tu vai ficar sabendo ali quando eu publicar coisas novas. Dev, valeuzão, foi bom demais ter aqui comigo, até a próxima.